E paz seja sobre aqueles que estão nos acompanhando pela rede social nesta manhã. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E é um prazer, uma alegria, muito obrigado, estarmos juntos cultuando ao Senhor. Eu não sei quando é que a gente vai se livrar dessa rotina, desse arranjo, né? Em que a gente tem um tempo para celebrar o Senhor, depois o tempo para orações, avisos, palavra, finalização, encerramento e tal. Fazemos isso porque nós determinamos um período de tempo para estar reunidos, né? Cultuando ao Senhor. Mas o que fizemos aqui em meia hora, nós poderíamos estar aqui por muito mais tempo, deixando o Espírito Santo nos conduzir, deixando o Espírito Santo falar conosco, deixando o Espírito Santo mostrar, revelar as coisas que nós estamos cantando, ou aquilo no qual nós estamos envolvidos durante o louvor. Isso é vida. Isso é glória de Deus vindo sobre nós. Paulo, acho que logo nós vamos fazer um louvorzão, mas não da forma como fizemos no passado. Vamos fazer um outro arranjo, né? Um tempo de adoração, de busca, né? De celebração e de orações que só exaltam, só glorificam, só revelam aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Nós precisamos intensificar isso mais e mais. Muito bem. Nesta manhã, eu me propus diante do Senhor, porque eu entendi a direção do Espírito Santo, de falar ainda um pouco mais sobre a missão da igreja, ou o chamado da igreja, né? É discipular as nações. Vamos ver uma coisa aqui. Vocês têm ouvido, como eu, muitas vezes, o texto de Mateus 28, 18 a 20. Né? Já quase falamos de cor, onde Jesus disse, Jesus aproximando-se deles, disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Esse é o texto. Ide, portanto, e fazei discípulos. As versões em português, a maioria, e também em espanhol, ela fala desta forma. Ele diz assim, fazei discípulos. E como nós vivemos num tempo, tanto o século XX como o século XXI, nós vivemos num tempo em que a vida e a relevância está no indivíduo, não está no grupo, não está na comunidade, está no indivíduo. E agora o próprio indivíduo, o ser humano como indivíduo está sendo desconstruído, desvalorizado. Não vamos falar sobre isso agora. Mas, então quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa no indivíduo. Ah, pastor, mas salvação é pessoal. Sim, salvação tem o cunho pessoal. Cada ser humano, cada alma precisa ouvir a palavra, aceitar, crer e receber a graça de Deus, a salvação do Senhor. É individual. A escolha é individual. Porém, nós vivemos numa sociedade que enxerga e trabalha com o indivíduo, não com a família, não com o grupo, não com a comunidade, como relevância. E aqui diz, fazei discípulos. Então, fazer discípulo de todas as nações leva o Evangelho a cada criatura, né?
e evangeliza a pessoa. Mas se você vai lá nos manuscritos, a língua grega ali, não tem fazer discípulos, tem discipular. Ide ou indo, discipulem todas as nações. Não tem o verbo fazer discípulo. Discípulo é substantivo. Tem um verbo, discipular. Ah, pastor, faz diferença? Faz toda a diferença. E eu vou te mostrar agora. Eu vou ler para você, na versão King James atualizada, o mesmo texto. Presta atenção. Desculpe. Portanto, ide e fazei que todos os povos da terra se tornem discípulos. Vou ler de novo. Ide, portanto, ide e fazei com que todos os povos, fazei está aqui, ó, mas ele está em outra colocação. Fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. E no manuscrito grego está lá, indo, ou ide, né? Discipulem todos os povos. Discipular povos não tem uma ênfase no indivíduo. Você vai olhar o povo, você vai olhar a cidade, a região, o bairro, as famílias. Claro que você vai fazer o evangelho chegar a cada pessoa. Mas a ordem de Jesus não é o indivíduo por indivíduo por indivíduo. Por quê? Muito simples. Nós temos as pessoas no mundo vivendo a cultura do mundo. Seus hábitos, suas crenças, seus valores. Onde eles nasceram, na vila, no bairro, na cidade, no estado, na região, na província, não importa. E ali tem uma cultura, ou seja, tem uma forma de viver que foi consagrada através de muitos anos, onde você pode ver claramente como aquele povo enxerga a vida na terra, como eles lidam com as coisas da terra, como ele lida com o tempo, como ele lida com a terra, com as riquezas, como ele lida com o sexo oposto, como ele lida com todas as áreas da vida, como ele lida em termos de família. Se você chegar num país sul-americano, a cultura é uma. Se você for para a China, a cultura é completamente diferente. Se você for para o cantão lá de cima da Rússia, ou na Sibéria, é diferente. Se você for para a Islândia, é diferente. Aqui no Brasil, apesar de ter uma mesma língua, um mesmo governo, debaixo das mesmas leis, você vê os costumes regionais de cada área, de cada lugar. Tão diferentes do sul com o do nordeste, com o do norte, com o do centro-oeste ou com o do sudeste. Então aqui no Brasil mesmo, porque o Brasil é muito grande, né? Você vê essas diferenças. E o que ocorre? Quando você leva uma pessoa a Cristo, ou uma família a Cristo, num ambiente que tem 150 mil pessoas, como São Caetano do Sul, 170, né? Você começa, vamos dizer que não tem ninguém cristão. Converte uma família, converte uma pessoa aqui, uma pessoa ali e tal. Você está fazendo discípulos. Você vai instruir essas pessoas em como, no caminho do Senhor. E você vai trabalhando aos poucos. Quanto tempo vai levar para que haja uma evangelização na cidade? Não sei. Vai levar muito tempo. A verdade é a seguinte: enquanto essas pessoas estão sendo mudadas paulatinamente, aos poucos, a sociedade continua vivendo da forma como ela é. Agora, se você levar o evangelho para essas pessoas que se convertem depois, e instruí-las a ser uma espécie de espelho ou de referência para a cidade, para o lugar onde elas vivem,
Isso pode mexer com as pessoas, pode mexer com a vizinhança, pode mexer com os parentes, familiares, pode mexer com o lugar onde você trabalha, onde estuda, onde você faz as suas compras. Porque o foco muda. O foco é fazer com que o ambiente onde você vive, trabalha, estuda ou convive, seja tocado pela justiça da graça de Deus. Seja tocado pelo amor de Deus. Seja tocado pela verdade de Deus. Tem uma frequência de mentira, mas eles percebem que você é uma pessoa honesta, firme, opiniões definidas ou vindas da palavra de Deus, que você desaprova a desonestidade, a corrupção, o conchavo, o erro, o falso testemunho, o ódio, a malquerência, a maledicência e a mentira e o engano. E você não abre mão disso. Só que isso fica explícito. De duas uma, ou vão te isolar completamente, e não querem que você fique mais ali, vão te expulsar, ou então, a luz que está em você vai vencer as trevas aonde você vive. A verdade que está em você vai vencer a mentira e o engano que existem nos relacionamentos das pessoas. Por quê? Porque o foco mudou. Nós queremos evangelizar e levar ao discipulado o próprio ambiente onde você está, a cultura do lugar. Não é objetivo só mexer com o coração de uma pessoa para que ela creia, é mexer no ambiente, é fazer com que aquela cultura baseada no pecado, na perversidade, na maldade, na mentira, no engano, seja tocada e destronada pela verdade, pelo amor, pela graça, pela esperança, etc. Faz diferença? Muito. Muito. Então, King James atualizada diz: portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Isto faz com que mude as nossas orações, mude as nossas estratégias para levar o Evangelho no lugar onde nós estamos. Começa por aí. E você talvez possa estranhar isso e falar, mas será que isso funciona? Será que a igreja primitiva fez isso? Se foi Jesus quem falou isso, será que os discípulos entenderam e praticaram esse negócio? Porque ele falou, começa em Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e alcance os confins da terra, todas as nações da terra. Quando Jesus falou isso, ele estava lá na Galileia. Quando ele ressuscitou, ele falou para uma das mulheres, fala para os meus irmãos que vão até a Galileia, em tal lugar, o texto não menciona, e ali eu os encontrarei. A Aline, daquele canal Israel com Aline, ela fez um vídeo falando sobre isso, e ela foi na Galileia, ali, naquela área, né, tem Cafarnaum e outras cidades ali, né? Às margens do mar da Galileia, né? Que não é um mar, é um lago, mas não importa. É tão grande que parece um mar, né? E ali ele mandou os discípulos subir num pequeno monte, que do alto do monte até a praia tem cerca de talvez uns 200 metros de altitude, não é muito alto. E ali subiram, encontraram Jesus naquele alto, e ali Jesus esteve com eles, e foi lá que Jesus deu esta ordem. E ela subiu nesse monte e mostrou as pequenas cidades ali na Galileia, né, atual, né, e o mar da Galileia, e de um lado, próximo do monte. Do outro lado do mar da Galileia, naquela época,
tinham 10 cidades gentias, Decápolis, 10 cidades, todas de gentios. Tinham lá, provavelmente, os judeus ou pessoal de Israel vivendo ali, mas era um povo predominante gentil ali, predominantemente gentil. E quando ela mostrou isso, de um lado esquerdo, assim, ou mais para o norte, na verdade, fica as montanhas de Golã, que fazem limite hoje com a Síria. No passado também. Então, quando Jesus deu essa ordem, os discípulos podiam olhar ali para a Galileia toda, aquelas pequenas cidades que eles conheciam muito bem. E quando Jesus falou, comecem em Jerusalém, na Judeia, Samaria e os confins da terra. Quando eles levantavam os olhos, eles viam os gentios ali do outro lado do mar, na Galileia, próximo daquele local onde ele curou, libertou aquele homem que vivia nos sepulcros, que era do outro lado do mar. E podiam ver aquelas cidades ao longe, podiam ver o norte de Israel ali, que é a Síria, né? Os gentios estavam logo ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma visão dessa penetra no espírito dos discípulos e não sai mais. Eles ficam grávidos dessa palavra, grávidos por causa dessa visão. E depois, quando eles voltam para Jerusalém e ficam lá e vem o Espírito Santo, a obra começa ali e vai espalhando. Eles já sabem aonde eles devem ir, já sabem por onde espalhar. Eles sabem que eles não vão lá para alcançar um a um. A conversão e a resposta ao Evangelho tem que ser individual, mas eles vão para alcançar a cidade, as pequenas vilas. Jesus mandou eles fazer isso, está lá registrado em Marcos 9, né? Ide às aldeias, preguem a palavra, curem os enfermos, libertem os encarcerados. É geral, é quem está lá. Então, a ordem de Jesus é acompanhada de uma atividade do Espírito Santo muito maior, muito mais ampla do que aquela que os nossos olhos têm vistos ao longo desses anos. Porque você vai para pregar o Evangelho numa cidade, num bairro, numa vila, numa região. Tem muita gente lá, você alcança 2 ou 3. Você alcança 2 ou 3 pela palavra. E quantos você vai alcançar pelos milagres e pelos sinais que Jesus faz pelo Espírito Santo? Esse foi e é ainda o trabalho dos evangelistas. Desde o final do século XIX, século XX, quantos evangelistas se levantaram e preparavam. Eu vi isso em 1990, quando fui a Portugal a convite do pastor Joed e da sua família. Primeira vez participei de uma marcha para Jesus ali em Lisboa. Terminou numa grande praça, num sábado, de manhã. À noitinha havia uma concentração evangelística. Um dos pregadores principais foi o Benny Hinn. Era o evangelista que estava comandando, mas ele ficou sem voz, pediu para o Benny Hinn pregar a palavra. Tinha ali pelo menos 20 mil pessoas nessa praça. Muita gente foi curada lá, muita gente foi liberta, muita gente recebeu a Cristo. Eu vi isso de perto. Então, há um mover. É exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro pregou a palavra, 3.000 foram alcançados. Dias depois, numa nova oportunidade, subiu para 5.000. Está alcançando ou não está alcançando o povo? Está alcançando o povo.
não é para alcançar indivíduo, é para alcançar os povos. E quando eles começam a mudar, eles, como flores perfumadas pelo perfume de Jesus, estão espalhados por aquela sociedade que está podre, está imunda, está suja, como o filho pródigo. Eles que se converteram já mudaram a roupa, têm sandália, têm anel no dedo, estão banhados, entenderam, estão servindo ao Pai. Mas aqueles ainda não. De repente, numa cidade, você tem não 5, nem 10. Você tem 100, 200, 300, 500, 1000. Se em poucas semanas 1000 pessoas se convertessem aqui em São Caetano do Sul, fossem batizadas e cheias do Espírito Santo, você já pensou o que ocorreria na cidade? O que esse povo ia fazer aqui nessa cidade? 1000 testemunhas de poder, 1000 pessoas contando o seu testemunho, falando da beleza e do grande amor de Deus em Cristo, falando de um caminho novo que eles nem sequer imaginavam. Uau! Talvez Jesus não precise de 1000 testemunhas para alcançar os 170.000, ou próximo disso. Talvez com menos ele já faz. Mas hoje, nós somos 15, talvez 20% de São Caetano do Sul. E o que é que nós estamos alcançando? Deixo você para responder. Mas vamos em frente, eu quero te mostrar na palavra, rapidamente aqui, como eles cumpriram esse chamado de Jesus, ali na Ásia, no Oriente, e na Europa, e assim por diante, né? Então, nós temos aqui, o primeiro texto que eu quero que você ouça, é Atos 20, 21, Atos 16, 20 e 21, o Alan vai nos ajudar. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando os costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Paulo e a sua equipe estavam lá em Filipos, começaram a pregar o evangelho, quebraram o poder das trevas naquela menina que adivinhava as coisas. Eles ficaram malucos da vida com Paulo e sua equipe, foram para cima deles, e para justificar a prisão, né, e para que eles fossem enviados para fora, eles disseram para os oficiais de justiça: eles vieram aqui para pregar coisas, né, e bagunçaram aqui a nossa cidade, e estão pregando costumes que nós não podemos receber, porque nós somos romanos. Nós vivemos numa cultura romana, e nós não queremos mudar a nossa cultura por novos costumes, por novas práticas de religião. Percebe? Só que eles não contavam que Paulo também tinha cidadania romana, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Mas que coisa, né? Esse bichinho aqui é muito inteligente e ele me atrapalha com a inteligência dele. Mas tá bom. Vamos ver um outro aqui em Tessalônica, Atos 17, versículo 6. Pode ler, Alan. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Tem Tessalônica, eles pregaram, uma parte das pessoas aceitaram, judeus, gregos, mulheres de alta posição aceitaram a palavra, mas alguns não aceitaram, ficaram com bronca de Paulo e com ódio, e começaram a criar problemas. Então, foram atrás, não encontraram, pegaram o chefe da sinagoga, botaram para fora com outros,
e levaram até os oficiais de justiça e disseram: estes que têm transtornado o mundo, também chegaram aqui. Sabe o que significa a palavra transtornar? No original, virar de cabeça para baixo. Era essa forma como eles estavam entendendo a proposta do Evangelho, a pregação de Paulo, que não foi só uma, foram várias, né? Eles estavam achando que aquela forma, o caminho, a vida que Paulo estava trazendo, testemunho, ia transtornar tudo que eles viviam. Eles não estavam dispostos a abrir mão da cultura religiosa, da cultura social, da forma como vivia debaixo do pecado, para viver debaixo da justiça e da santidade do Senhor. É isso que está em jogo aqui. Então ele fala: eles têm transtornado o mundo. É claro, o Evangelho, quando chega e as pessoas aceitam, as pessoas na verdade estão viradas de cabeça para baixo. O Evangelho coloca as pessoas em ordem, de cabeça para cima. Estão vivendo no caos que o pecado patrocina. Agora, com o Evangelho, a graça de Deus, o poder de Deus, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, as pessoas estão vivendo numa nova ordem. Uma ordem espiritual que se reflete no corpo, na alma e no espírito e na vida social, na vida em sociedade. É isso. Eles usaram esse argumento. Então, eles, apesar de não querer o Evangelho, eles estavam enxergando bem qual era o poder do Evangelho que estava chegando neles. Enxergaram bem qual era a proposta que Paulo e sua equipe estava trazendo para eles. Então, uma igreja primitiva, sim, ela realmente entendeu a proposta de Jesus e começou a levar o Evangelho para discipular as nações, vila por vila, bairro por bairro, cidade por cidade, província por província e assim por diante. Aleluia. Tem mais? Tem bem. Isaías capítulo, não pus aqui, Isaías também diz assim: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Eu esqueci de colocar aqui a referência. Está aqui, Romanos 15, 12. Paulo está escrevendo uma carta para os romanos. E lá no capítulo 15, depois de discorrer sobre todas as coisas que diz respeito à salvação, aliás, a carta de Paulo aos romanos também é chamada de o quinto evangelho, o evangelho da justiça de Deus. Não está escrito isso, mas é por causa do conteúdo, né? O evangelho da justiça de Deus. Romanos 15, 12. Haverá a raiz de Jessé. A raiz de Jessé é o próprio Jesus. Aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Sempre me chamou a atenção essa palavrinha. A raiz de Jessé, o Jesus o Messias, vai se levantar para governar. Governar. E o texto que nós lemos, de Mateus 28, Jesus no versículo 18 diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, já que toda a autoridade foi dada a ele, ele deu a sua ordem principal. E portanto, fazer com que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até
o fim dos séculos. Jesus deu uma ordem. Então, ele tem toda a autoridade e deu uma ordem para os seus discípulos. Ele é quem governa. Ele é o mestre. Ele é o Senhor. Ele deu uma ordem. A ordem não é para ser discutida, nem para ser negligenciada, é para ser cumprida. E a ordem, na ordem faz parte, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, independente da ordem de Jesus, de levar o Evangelho a todas as nações, os discípulos são aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do governo de Cristo. Ao se converter, abraçaram a palavra, receberam a palavra da fé, que os libertou do pecado e fez com que eles se tornassem servos da justiça. Quando eles se batizaram, eles se uniram a Jesus. Agora eles são um espírito. Cada discípulo, cada convertido, que deixou de ser uma criatura para ser um convertido, no batismo, agora ele se une a Jesus para ser um seguidor. Seguidor é um discípulo, um aprendiz do caminho do Senhor. E Jesus é o Senhor. O aprendiz precisa de mestres, precisa de discipulador, precisa de governo, pastores, pastoras, ministérios que ajudem a edificar e fazer esses convertidos crescer. E aí vem os 5 ministérios. Então, o discipulador é alguém que está seguindo a Jesus, submisso a Jesus, conhece a Jesus, conhece a palavra, ama a Jesus suficientemente para servir a Jesus. É só isso, ou tudo isso. Se você está seguindo a Jesus, assuma, vista esta vestidura. Ok? É isso. É só isso que Jesus espera de você. Assuma isso para seguir. E deixe Ele dar as ordens para você. Crente é um nome muito comum que foi consagrado no século XX para aqueles que se convertiam, né? O crente é aquele que crê, mas Jesus não chama crentes. Jesus chama a pessoa para crer a fim de segui-lo. Seguir é uma função do discípulo. Se torna um discípulo, um seguidor. Ou seja, o seguidor é alguém que está comprometido com o Pai na nova aliança. Está comprometido com o Filho Jesus Cristo pela união no processo da salvação. E está comprometido com o Espírito, que é o Espírito da nova aliança, dentro da palavra, dentro da graça de Deus. Porque o Espírito habita nesse discípulo, nesse convertido. É Deus morando nele. É Deus morando nele. Ele tem que seguir a liderança do Espírito. Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios, que se o ministério da lei teve glória, uma glória que tocou a vida de Moisés, quando ele desceu do monte, o rosto brilhava, ele precisou colocar um véu. Havia uma glória no ministério da lei, quanto maior glória haverá e há no ministério do Espírito Santo. E é essa glória, queridos, essa glória que nós estamos precisando buscar. Essa glória que nós estamos precisando ver no seio dos bairros, da cidade, do lugar onde nós estamos.
Nesta manhã eu contemplei isso. Eu me dei conta disso enquanto estava adorando ao Senhor com vocês, através das músicas. O Espírito Santo está desejoso que a gente entenda o chamado de Cristo para nós, como igreja. E que a gente se coloque alinhado a esse chamado. E que a gente lance a nossa vida perante Ele. Que a gente assuma de fato, em fé, de verdade, a posição de um discípulo, de uma discípula. Não importa onde estejamos. E o Espírito Santo vai não apenas fazer os arranjos, os ajustes que Ele tem que fazer em nós, vai nos levar a crescer no conhecimento do Senhor, numa intimidade maior com Jesus, num conhecimento maior da palavra de Deus. Mas Ele vai usar a nossa vida, como você nunca foi usado, como você nunca foi usada. Assim também comigo, com os pastores desta igreja, e com todas as pessoas da igreja do Senhor, que se colocarem igualmente diante dEle. Ele vai usar. Sabe o que a nossa cidade está precisando? Está precisando ouvir um evangelho que ela ainda não ouviu claramente, com clareza. Ela está precisando ouvir um testemunho de poder, dado pela unção do Espírito, com palavras que o Espírito Santo coloca em nossa boca. Porque Ele sabe a necessidade das pessoas que estão nos ouvindo. E a palavra que Ele coloca vai de encontro, vai de encheio à necessidade da pessoa. E ali ela se quebra, ali ela chora, ali parece que vem tudo em cima dela. A falta de esperança, a pobreza de espírito, a opressão que ela vive, a depressão que rege a vida dela, vem tudo ali. E você está dizendo, Jesus conhece você. O que Jesus fez no passado, lá atrás, quando Ele estava sobre a terra, Ele é o mesmo, Ele faz hoje. Ele quer fazer na tua vida, quer fazer na tua família, quer fazer neste, naquele, no outro. E sabe onde Ele quer fazer isso? No lar da pessoa que você leva a casa de paz. Não é só a palavra, é a cura, é a libertação, é a revelação do Espírito sobre aquelas pessoas, é a palavra de conhecimento, é a palavra de sabedoria, é a palavra de profecia. É ali que vai acontecer a cura e o milagre, é no lar, mas também pode acontecer no supermercado, também pode acontecer dentro de uma escola, dentro de uma empresa, é ali que pode acontecer na praça, quando a gente está ali no meio de uma praça principal da cidade. Nessa cidade tem várias, e estamos ali, e o Espírito Santo nos leva, fala para aquela pessoa que Jesus ama ela. Aí você vai lá e fala, eu não te conheço, mas Deus falou no meu coração, Ele quer que você saiba que Jesus te ama. A pessoa cai em pranto, ou a pessoa arregala o olho. Como? E você começa a falar algumas palavras. Daqui a pouco, a pessoa está aí, quebrada. Eu quero Jesus. Como é que eu faço? Ou como vimos um vídeo esta semana, eu não sei se passou pelo zap da igreja ou não, eu não lembro. A Cleide me mostrou um vídeo em que uma moça, uma mulher, não sei se era jovem ou não, mas Jesus falou, o Espírito Santo falou com ela. Está vendo essa mulher? Vai lá e ora por ela, eu quero curá-la. A mulher foi lá, pegou no braço dela, falou alguma coisa, e Jesus curou a mulher. A mulher não podia andar. Ela é meio paralítica, ela tinha uma deficiência física. Na hora, curou na hora. Dentro do supermercado. Você imaginou que que acontece? Sabe o que aconteceu? Agora eu vou dar um recado para a equipe de comunicação da igreja. Isso acontece porque o Espírito Santo é o supra especialista
Viu, Ivan? O super especialista em fazer arranjo de plateia, em criar meio ambiente favorável para dar o show, para que o nome de Jesus seja glorificado. Podia ter feito na saída, lá no estacionamento, encontrou sozinha a mulher com algum familiar, vai lá, fala a palavra lá. Não. O Espírito Santo quer muita testemunha. O Espírito Santo quer impactar as pessoas, que nem sequer pode imaginar que um negócio desse pode acontecer. E foi dentro do supermercado que ela orou, e Jesus curou a mulher. Você imagine. Como é que foi com o coxo lá na porta do templo? Jesus fez ontem, fez na antiguidade, faz hoje. Na fila, quantas pessoas foram curadas e libertadas na fila daquela escola lá nos Estados Unidos, enquanto havia um culto contínuo lá dentro, e as pessoas começaram a ser curadas, libertadas, cheias do Espírito Santo, a falar em outras línguas, recebendo dons espirituais, e as pessoas começaram a fazer fila, eu também quero, mas era tanto, que o pessoal já saiu lá de dentro e veio orar nas pessoas na fila. Não vieram na fila para dar senha, não vieram na fila para dar folder, para dizer o que está acontecendo lá dentro. Vinha lá e já orava, impunha as mãos, a obra acontecia ali na hora. Esse tipo de coisa é próprio, é apropriado para aqueles que são discípulos de Jesus, que estão submetidos à sua autoridade, dispostos a fazer a sua vontade, e que simplesmente deixam o Espírito Santo agir, para discipular nações, povos, e assim por diante. Meu tablet fechou aqui, eu não vou abrir ele de novo, não vou ler outros textos que eu tinha aqui, mas não tem problema, eu passo para vocês depois. Eu só quero lembrar o seguinte, aquela frase que nós elegemos como um lema para a nossa igreja, uma igreja com famílias transformadas por Jesus, manifesta o reino de Deus entre as nações. Ser transformado por Jesus é ser discipulado. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Eu vou só citar, não vou ler, para ganhar tempo. Ali, Paulo, na carta aos Efésios, ele mostra o processo. Quanto a sua vida no passado, se despoje de tudo aquilo que é velho, e tudo aquilo que é impuro, e tudo aquilo que é pecaminoso, e tudo aquilo que não é santo. Sejam despojados dessas coisas. Larguem, né? E sejam renovados no espírito do vosso entendimento. Renove a sua mente, renove a sua visão. A visão de mundo dada a partir da Bíblia e não a partir da cultura mundana. E sejam revestidos do novo homem, que é Cristo, pelo Espírito. Sejam revestidos desse novo homem, sejam revestidos da personalidade, do caráter de Jesus. Ou seja, o seu espírito vai agora ser edificado, segundo a imagem de Jesus. Porque você foi criado, ou recriado, né, segundo a verdade, segundo a justiça, segundo a retidão, a santidade, que é de acordo com a verdade. Nós nascemos pela palavra da verdade, e a palavra da verdade gera em nós justiça de Cristo, santidade de Cristo, caráter de Cristo, e as características da personalidade de Jesus. Essa é a obra do Espírito em nós, mas através de nós, Ele manifesta o amor, a fé em Cristo, a esperança, a glória. Você imaginou as praças de São Caetano sendo tocadas pelo poder de Deus, pelo amor de Deus? Você já pensou a Cracolândia, que já não é mais no mesmo lugar, está espalhado, vir uma glória de Deus sobre aquele lugar, começar a curar, começar a levar arrependimento às pessoas,
as pessoas se buscarem a Deus pedindo por misericórdia, a glória enchendo as praças da Sé, a Clóvis Bevilacqua, e tantas outras praças em São Paulo, a Paulista, a glória de Deus passando por aquele lugar, a glória de Deus passando pela praia de Copacabana, pela Tijuca, passando pela base dos morros, subindo aqueles morros, e aquele povo se dobrando o joelho, jogando as suas armas fora, pisando em cima de todas as drogas que eles tanto valorizam e que tanto lucro dá para eles. Você já imaginou a glória de Deus passando por esses lugares? E a igreja levando a palavra, curando, libertando. Isso é parte de discipular as nações, para que eles deixem aquilo que eles amam na sua cultura, uma cultura forjada pelo pecado, pela perversidade, pela corrupção, pela maldade, uma cultura que justifica o infanticídio, feminicídio, o aborto, o adultério, a separação por qualquer motivo, mas não valoriza a família a partir da união de homem e mulher. Não valoriza a geração de filhos. Porque para a sociedade hoje, a grande maioria, ter filhos é um encargo financeiro, é um encargo de tempo que eu não estou disposto, ou não estou disposta a dar. Então é melhor abortar. Essa é a cultura do nosso país e de tantos países. O Evangelho traz a palavra da vida, e o caminho da vida, e a verdadeira vida que é Jesus. É isso que eles estão precisando. É isso que Jesus quer que a gente faça. Mas tudo começa com o posicionamento da igreja. Posicionamento individual. Posicionamento das famílias. Pai e mãe reunidos, concordando uns com os outros, porque pai e mãe iniciam uma família que agrega filhos. O foco de Deus é a família. Jesus é citado como descendente de 3 coisas na Bíblia. Primeiro, ele é o descendente da mulher. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele é o descendente da mulher que vai pisar a cabeça de Satanás e vai resolver o problema que o pecado bagunçou em toda a criação de Deus. Isso ele já fez na cruz. Jesus é o descendente de Abraão, que vai abençoar todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Gênesis 12, versículo 3. E também Gênesis 22, fala de todas as nações da terra. E Jesus também é o descendente de Davi, porque o descendente de Davi ia se assentar no trono até o fim, eternamente. Quem é o descendente de Davi que vai se assentar num trono e que não vai morrer mais e não vai deixar de governar mais? É claro que é o Messias. Não tem outro. É tão certo, nós desconhecemos essas coisas na prática, mas aquele cego que foi atrás de Jesus disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu em Jesus e ele sabia que Jesus era o filho de Davi, era aquele prometido que iria governar para sempre, e que os gentios estavam esperando por ele para serem libertos da cultura que leva para a morte, da cultura que leva para o inferno e para a condenação eterna, para uma salvação, para serem alcançados e pescados para o reino de Deus, e serem abastecidos e transformados pela cultura do céu, que vem a justiça, a fé, a esperança, a alegria e a paz eterna. Aleluia. Essa é a cultura do céu, debaixo do senhorio de Cristo. Então, uma igreja com famílias, que é o foco de Jesus,
transformadas por Jesus, ou discipuladas por Ele e por aqueles que Ele autoriza, esses manifestam, ou essa igreja manifesta o reino de Deus. Então, essa cumpre o propósito, essa leva o evangelho para levar os povos a serem discipulados. Aleluia, glória a Deus. Então, nós não podemos deixar esse lema da igreja local só no papel. Ele tem que se tornar carne em nós. A realidade do que está escrito aqui, tem que se transformar em carne, ossos, tem que se tornar concreto em nós. Nós temos que espelhar isso, nós temos que manifestar isso. É isso que Jesus quer que nós sejamos. E é isso que o Espírito Santo está ardendo de anseio, para que a gente assuma essa realidade e leve o testemunho para os povos que estão aqui na cidade, descendentes de muitas nações, e no estado, e na região dos 7 municípios, e na Baixada Santista, no Grande São Paulo, no interior. Quando nós assumimos isso, o Espírito Santo se encarrega de trazer e de manifestar uma glória de Deus que os nossos olhos não têm visto, porque nós também ainda não assumimos plenamente o chamado da igreja de Jesus para ela, para nós. Amém? Eu entendi que o Espírito Santo queria que eu falasse essas coisas para você hoje, mas se você separar um tempo para vir aqui no próximo sábado, nós marcamos 8h30 para receber as pessoas, para fazer a recepção. Início da palavra, das ministrações, 9 horas. E essa ministração deve ir até o meio-dia, mais ou menos, né? Pode ser que passe um pouquinho, mas não muito, e ali a gente vai finalizar. O que esse pastor, Rodrigo Tapia, vem fazer aqui, na forma de um seminário, ele vai trabalhar provavelmente 4 ou 5 pontos, em que ele vai falar um pouco do que eu estou falando e muito mais. Ele vai tocar naquilo que estamos falando, mas muito mais, para que haja uma ampliação do entendimento, do chamado de Jesus para a sua igreja. Uma compreensão, não apenas de qual é o chamado, mas como isso se dá, como isso pode acontecer na prática da vida da igreja. De que forma? Ou seja, vamos ser levados a compreender como isso pode se tornar uma realidade na vida da igreja, né? De que meios? Então, ele vai trabalhar isso, né? E ao fazer isso, ele vai estar fazendo uma introdução de um curso um curso que chama-se Escola do Reino. O seminário chama-se Venha o Teu Reino. Esse é o objetivo. Mas o curso é um curso modular em 10 módulos, um módulo por mês, em 10 meses, chamado Escola do Reino. Ele vai mostrar de forma detalhada como a igreja pode levar o reino de Deus para a nação, a cidade, não importa, em 7 áreas. 7 áreas que fazem parte da vida social de uma nação, a cultura de uma nação. Família, não sei se eu lembro todos de cor, mas a família, política, economia ou negócios, educação, saúde, justiça, cultura, aspectos que envolvem as artes culturais, né? E mídia, a parte de comunicação. São 7 áreas que compõem a vida social de um povo, hoje.
Não importa a forma como ocorra. E essas 7 áreas precisam ser tocadas pela cultura do reino, pelo conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E o curso vai trabalhar isso. É para qualquer pessoa. O curso tem um custo, o seminário é 0 custo, não tem custo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, separe esse tempo. Você vai ouvir em cerca de 3 horas um resumo, né? Um resumo da proposta de Jesus, de uma forma detalhada, né? O resumo é detalhado, parece um contrassenso, né? Mas, e vai compreender como nós podemos nos capacitar, nos instrumentalizar através da palavra de Deus, né? Para servir ao Senhor em uma dessas áreas. Aleluia. É isso. Ok? Acho que o recado que eu tinha que dar eu dei. As ênfases que eu precisava dar, eu tive a oportunidade. Eu sou muito grato a você nesta manhã por ter vindo aqui e por aqueles que nos acompanham pela rede social e poder ouvir estas coisas. Eu estou anunciando algo que veio para ficar. E veio para ficar aqui dentro. E daqui de dentro vai fluir, vai fluir. Se você quer ver a glória de Deus, entra nesse jogo. Não fique fora do campo. Não fique na arquibancada. Nem fique atrás de uma tela, né? De um aparelho, vendo de longe. Vem para entrar no campo. Jesus quer você como discípulo dele e ajudando alguém a ser edificado, como você já tem sido ajudado. Glória a Deus. E acredite, vai chegar a hora e não vai demorar muito. Vai faltar discípulos para tanta gente a ser discipulada. Quem crê, verá. Aleluia. Fique de pé, nós vamos orar, encerrando esta palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos porque o Senhor é Deus. E o Senhor enviou no seu grande amor a Cristo Jesus. E como se não bastasse isso, o Senhor mesmo quis habitar em todos aqueles que foram alcançados pela obra de Jesus e que se uniram a Jesus pelo batismo nas águas. Obrigado, Senhor, por habitar em nós pelo Teu Espírito Santo e por nos conduzir no caminho da verdade e da Sua justiça e da Sua santidade. Continua a falar conosco, continua a tratar conosco, continua a agir em nossos corações, em nossos lares e no seio desta igreja e de cada igreja local desta cidade, meu Pai, e espalhada por esta nação, para que a Tua obra venha à luz e a Tua glória seja manifestada no meio deste povo, para a glória do Senhor e o crescimento do Teu reino entre nós, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Jesus. Amém. Aleluia.